E aí, meu povo, Leon aqui, e hoje a gente vai falar de juros compostos. Não vai ser uma aula completa, a gente vai falar especificamente do que você viu no título e na thumb, que é sobre valor presente. Assunto muito recorrente. A gente vai usar essa questão aí, que eu peguei a questão 140 do Enem de 2023, da prova cinza. Pausa e dá uma lida só para você ter ideia, depois a gente vai voltar nela. A ideia é entender isso daí e resolver do jeito mais simples possível. Então, bora começar. Pra gente entender, eu vou explanar rapidinho aqui sobre juros compostos. Que nem eu disse, a gente não vai esmiuçar demais. Sempre confere a descrição, o card, tenho aula falando sobre isso, né? Sobre fator de aumento, fator de desconto. É super simples e muito poderoso. Eu vou falar só um pedacinho aqui, como eu disse, a aula completa tem aí. Então bora lá. Só pra gente começar a nossa conversa, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um valor qualquer, eu vou chamar esse valor de C. Se eu quiser aplicar um aumento nele de 10%, eu vou multiplicar ele por 1,1. De boa isso? Porque se eu tenho algo que é 100%, né, e eu aumento 10%, eu passo a ter o quê? 110% dessa coisa. E 110, galera, por cento, é esse aqui, é esse número, né? E se você fizer a divisão, você vai chegar a 1,1 ou 1,10. Simples assim. Agora vamos pensar, eu peguei um valor, né, nesse regime, né, que a gente fala de juros compostos, eu vou colocar aqui mês de 30 dias, no dia 0 esse valor vale C, né, e no dia 30, ou seja, um mês depois, aplicando uma taxa de juros de 10%, esse número passa a ser 1,1 de C. Beleza, aí eu vou aplicar a mesma taxa, né? Então, tipo assim, eu vou aumentar mais 10%. Então, lá no dia 60, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1,1 do que ele já era, que era isso daqui, 1,1 de C. Então, quando você fizer essa conta, você vai ter 1,1 ao quadrado de C. Só que isso segue, né? Então, agora eu coloquei dia, mas agora eu vou colocar mês, né? Então, no mês N completo, esse valor ele vai estar 1,1 elevado a N vezes C, né? Isso aqui seria o que a gente chama de montante. Tamo junto? Então tá. Essa é a ideia básica que a gente vai usar para resolver este problema aqui, ok? Então vamos lá. Com o próprio problema, a gente vai pensar nessa ideia de valor presente, tá? Eu acho que usar questões reais para falar de matéria é muito eficiente, né? Inclusive é a forma que eu gosto de ensinar, né? Os meus cursos. Vamos colocar a questão na tela. Uma loja vende seus produtos de duas formas, à vista ou financiada em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide o novo valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista era R$ 1.500. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz quadrada de 28. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de 6,7%, 10%, 20%, 21,5%, 23,3%. Então tá, isso aqui vai ser muito bom, né, para quem vai fazer Enem mesmo, porque eu vou falar uma coisa aqui que quem não estuda, né, do jeito certo certamente não vai se ligar. Então vamos lá, vou falar daqui a pouquinho. Então o que ele tá falando? Olha, uma loja pega e fala assim, ó, se você quiser comprar esses R$ 1.500 parcelados, o que ela faz? Ela vem aqui, aumenta 20% da cabeça dela lá, assim, ó, vou aumentar 20%. Galera, 20%, né, mentalmente, já falei disso aqui, dá uma olhada no card ali. 10% de 1.500 né, é o quê? Só se tirar um zero, né? 150. Então 20% é o dobro disso. Então 1.500 vai para 1.800. De boa? É isso. 500 vai para 1.800. Aí depois ela pega e parcela e divide esse valor em 3 vezes. Então ela vai pegar 1.800 e vai dividir em 3 de 600. Tá? Um valor é pago à vista. Então, vamos colocar uma linha do tempo aqui. Então a pessoa vem e paga aqui. Depois ela paga aqui. E depois ela paga aqui. Beleza. Aí a pergunta é, qual foi a taxa de juros compostos praticada? Então, galera, é o seguinte.
uma coisa que você tem que saber é que não se paga juros em valor pago à vista. Então, na verdade, se a pessoa que está comprando uma coisa que custa 1.500 e pagou 600, o que ela está financiando, ou seja, o que a loja está emprestando para ela, são R$ 900, tá? Então, aí é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Ah, não, mas a loja falou que aplicou 20% de juros. O jeito que a loja faz não importa. O que importa é, não se paga juros em valor à vista. Então, na verdade, o que ela está financiando aqui é R$ 900, né? Só para você entender uma coisa. Se você vira... Eu vou dar um caso muito extremo. Vamos supor que você vai comprar uma coisa que custa R$ 1.000. Eu vou pegar R$ 1.000, vou aplicar 20%, beleza, 20%. Aí você aumenta 20%, então o negócio vira R$ 1.200. R$ 1.200. Aí você paga R$ 1.000 na primeira e daqui a 30 dias você paga R$ 200. Como assim, velho? Você pagou o negócio todo, né? Ou, sei lá, R$ 999 e daqui a 30 dias você paga R$ 201. Vocês entendem que isso não faz sentido? Então, guarda isso, né? Vou pegar o caso mais extremo. Ela aumentou, então você paga 1.000 pontos, né? Aí daqui a 30 dias você paga os 200. Né? Ah, foi 20%. Não foi, velho. A porcentagem aqui é infinita, na verdade. Porque, na verdade, aqui você já pagou tudo que você devia. Então, essa é a primeira ideia. Ok, agora vamos pensar o seguinte. Vamos ver o que de fato aconteceu. Porque não foi isso que rolou. Então, o valor que você está devendo é esse valor aqui, R$ 900. Ok? Aí vai passar um tempo, você vai pagar 600. Né? Aí depois vai passar outro tempo, você vai pagar mais 600. Aí a pergunta é, qual que é a taxa de juros compostos praticada? Tem jeitos complicados de resolver isso aqui, eu vou resolver do jeito mais simples possível. Então vamos pensar o seguinte, o valor, esquece o 900, vamos deixar o 900 quebrado aqui, beleza? Então, por que você os 900 viraram 1.200? Porque tem juros, né? Então, esse valor que você vai pagar aqui, né, vamos voltar ele no tempo, né? Então vamos pensar o seguinte, para aí eu multipliquei por um fator. Vou chamar de x. Chamei de x o fator que ele foi multiplicado. Então, para eu voltar ele no tempo, eu tenho que pegar ele e dividir ele por x. Tamo junto? Esse daqui, ele foi multiplicado por x, depois por x de novo. Então, para eu voltar ele, eu tenho que dividir ele por x duas vezes. Então, vai ficar 600 sobre x ao quadrado, né? Então, esse é o valor presente de cada parcela. Para ir, multiplicou por x, para voltar, dividiu por x. Vamos achar esse x, depois eu explico como que você vai analisar para saber a taxa de aumento, né? A taxa de juros que foi aplicada. Né? E esse valor presente é o valor sem juros, né? Que é R$ 900. Só isso. Beleza, galera? Então, vamos colocar essa equação aqui e a gente começa a meter a mão nela. Então, eu vou colocar assim, ó, 900 é igual a 600 sobre x mais 600 sobre x ao quadrado, né? Então, dá uma olhada naquele card ali e na descrição também, como que eu resolvo equação em geral, tá? Então, a primeira coisa aqui, eu poderia fazer de uma vez só, mas eu vou fazer em 2 passos, tá? O primeiro passo eu vou multiplicar tudo por x ao quadrado, beleza? Então, eu vou multiplicar esse lado por x ao quadrado e esse lado aqui por x ao quadrado. Então, o primeiro membro aqui vai ficar 900x ao quadrado. Quando eu tacar esse x aqui, né, tem x, aqui tem x. Então, vai ficar 600x. Né? E quando eu tacar esse x aqui, ele simplesmente vai cortar com isso. Então, vai ficar 600. De boa? Aí aqui vai ficar 900x ao quadrado menos 600x, né, que estava positivo, ficou negativo, menos 600, que era esse, ficou negativo. Como não ficou nada no segundo membro, isso vai dar 0. Agora eu posso dividir a equação toda por 100. Todo mundo está com 0, né? Então vai ficar 9x ao quadrado menos 6x menos 6. Só que aqui eu posso dividir por 3. Então vai ficar 9 dividido por 3 vai ficar 3x ao quadrado. 6 dividido por 3 vai ficar 2. Aí tem um x, né? Menos esse 6 sobre 2, 6 sobre 3, que é 2. De boa? Então tá. Você viu que tinha uma raiz aí, né? Provavelmente vai sair da fórmula de Bhaskara aqui. Então eu vou pegar b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 2 aqui. Então isso dá 4, menos com menos, mais 24, né?
Então, isso daqui é 28, que é o nosso delta. Tamo junto? Então, tá. Então, esse x vai ser menos b, mais ou menos raiz de 28, sobre 2a, que é 6, né? Porque o a é 3. De boa? Então, daqui, a gente tem esse menos aqui, né? Vai multiplicar, vai ficar 2, mais ou menos raiz de 28 sobre 6. Vamos pensar. Se eu usar esse menos, esse resultado vai ficar negativo, né? E não faz sentido, porque qual que é o contexto do x? É o valor que eu multipliquei. Então, esse valor ele é positivo, né? Então, aqui eu vou considerar só o mais, né? Então, esse negócio vai ficar assim, ó, 2 mais. Aí ele mandou considerar quanto? 5,29 sobre 6. Bom, então, esse é o x. Qual que ele quer? Então, x é igual a 2 mais 5,29 sobre 6. Então, isso vai dar 7,29 sobre 6. Eu separaria, tá? Eu separaria isso em 6 mais 1,29 sobre 6. Porque esse aqui dá 1, né? Então, vai dar 1 mais 1,29 sobre 6. Eu faria essa divisão aqui. Então, eu vou fazer 129 por 6. De boa? 6, né? Então, 12 por 6, 2. 2 vezes 6, 12 aqui. Dá 0, né? Desce o 9. Então, vai dar 1. 1 vezes 6 vai dar 6. Aí sobra 3, né? Aí você pode pôr 0, vírgula. Tem uma aula aqui sobre esse algoritmo. É uma aula de uma coisa muito básica, mas que eu tenho certeza que quase 100% das pessoas que estão vendo isso, se não 100%, não entendem de onde que vem esse 0, essa vírgula aqui. Lá eu explico, é bem legal, assim, bem esclarecedor. Porque, uma curiosidade, tá? Eu tive que fazer aula de reforço para aprender isso aqui, porque não entrava na minha cabeça. Acabou que eu aprendi a explicar. Não foi com a minha professora Diva. A aula dela não foi boa. Então tá, aí aqui dá 5, né? 5 vezes 6, 30. Então aqui deu 0. Então 129 dividido por 6 dá 21,5. Só que a gente tem que lembrar que não é 129, é 1,29. Então isso vai ficar 1 mais, aí aqui a gente anda com a vírgula dos casos, né? 0,215. Né? Então, galera, esse x, ele é 1,215. Então, repare, isso é um fator de aumento, maior que 1. Coloca isso em forma de porcentagem, né? Isso vai dar 121,5 sobre 100, ou seja, 121,5%. Então, o aumento é a beirada aqui, né? Essa beirada aqui, ó, 21,5. Atropelou ali, né? Mas é isso. Então, resposta 21,5. Letra D de demônio. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de 21,5%. Nossa, velho. Tem alguém fazendo um rango aqui. Que porra, gostoso pra caralho. Viu? Só pelo cheiro assim. Ó, gostoso mesmo. Galera, confere a descrição. Vai ter sempre muita coisa lá pra complementar os estudos de vocês. Se estiver gostando, coloca o like aí pra mim. Ajuda demais o canal, tá? E confere se você tá inscrito também. Se alguma coisa, tô longe dormindo. Bom, então é isso. Um abraço.